Que Deus continue deixando você essa mulher sábia, paciente, para auxiliar aí na criação dos filhos. Que Deus te abençoe. Eu quero aproveitar esse momento, enquanto nós não entramos diretamente numa palavra, eu tenho uma palavra para o teu coração. Talvez dá tempo de você tomar um pouco de água. Você que está aqui, talvez dá tempo de você dar uma respirada, porque, queridos, a presença do Senhor é muito forte neste lugar. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, e eu tenho certeza que aonde Jesus está, algo acontece. Eu tenho convicção que aonde que Jesus está, alguma coisa acontece. Então eu tenho certeza que Deus tem preparado para mim e para você hoje uma palavra poderosa, uma palavra dos céus. Mas enquanto você se prepara, eu quero que você possa fechar os teus olhos junto comigo, que eu quero fazer uma oração. Eu não poderia me esquecer. Eu quero fazer essa oração para você, mãe. Quero poder mandar um abraço. Você que tem a sua mãe ainda, e você teve a oportunidade de ligar, talvez passar o dia com ela. Realmente valorize esse tempo, valorize seus pais, valorize a sua mãe. Tenha a sua mãe como algo muito precioso que Deus te entregou. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para minha mãe. Minha mãe está ali no Rio de Janeiro, está possivelmente assistindo esse culto. Que Deus te abençoe, obrigado. Quero agradecer a minha avó por ter criado a minha mãe, né? Que Deus abençoe. Então um beijo para minha mãe, Sônia Maria, e um beijo também para a minha avó. Quero orar por todas as mães, Então se você puder agora pensar aí na sua mãe, pensar talvez naquela pessoa que te criou. Então se você tem essa oportunidade agora, fecha teus olhos, pense aí junto comigo, una sua fé à minha, para nós orarmos por essas mães, tá bom? Senhor Deus e Pai de misericórdia, Deus bondoso, Deus gracioso, eu quero te agradecer pela vida de cada mãe. Senhor, hoje é destinado um dia especial, ó Pai, para honrar as mães. Pai, muitos criticam, dizendo que é uma data apenas de comércio, mas, Senhor, eu quero honrar a Deus, ó Pai, por haver um dia especial, ó Pai, para, ó Senhor, honrar essas mulheres valorosas. Senhor, eu peço ao Senhor que dê habilidades extras, habilidades novas, Senhor, para essas mulheres, essas mães valentes, mães que, Senhor, não desistem dos seus filhos, mães que, ó Pai, decidiram criar os seus filhos, que decidiram, Senhor, apresentar Jesus aos seus filhos. Espírito Santo, eu peço para que nesse dia de hoje, que é um dia, ó Pai, que se honra, um dia que foi estabelecido para celebrar a essas mulheres de valor. Pai, eu peço que a sua bênção, de forma exponencial, alcance, Espírito Santo, a vida de cada mãe que está me ouvindo aqui, Senhor, que ela seja agraciada com o presente dos céus. Pai, que cada mãe aqui me ouvindo, ela seja verdadeiramente, ó Senhor, empoderada em fé. Cada mãe, ó Senhor, que está me ouvindo, ela seja, ó Senhor, favorecida pelo Senhor. Essa é a nossa oração. Nós oramos gratos pela vida das mães. Nós oramos gratos porque o Senhor verdadeiramente tem sido um bom Deus, tem sido um Deus generoso e tem guardado essas mães. Muito obrigado, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você, mãe, que Deus te abençoe, parabéns. Hoje você viu até uma mãe cantando aqui, ó, a mãe que está até com a barriga, já é mãe de uma e está com a outra na barriga ali, ó, cantando e celebrando a Deus. Parabéns, amém? Queridos, você agora tem uma oportunidade de nós compartilharmos da palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra que vai aquecer muito o teu coração. Eu tenho uma palavra que vai desafiar você. Eu quero compartilhar com você. Ela está em Êxodo. Então você que já está pronto, preparado, você que já está... Quantos estão felizes, sim, por estar
aqui. Quem está feliz? Eu estou muito alegre. Hoje eu fui muito ministrado essa semana. E eu tenho certeza que para esse próximo semestre, esse próximo mês que nós vamos entrar, o mês 6, daqui a pouco, os últimos 6 meses de 2021, o Senhor tem reservado algo novo para nós. O Senhor tem reservado algo novo para a sua igreja. O Senhor tem reservado algo novo para mim e para você. Deus está preparando. Eu não sei se você pode crer, pelo passo da fé, eu não sei se você pode acreditar comigo. Deus tem algo bom reservado para mim e para você nesses próximos 6 meses de 2021. Eu não sei se você pode acreditar nisso, mas é o que eu creio. Eu creio. E um dos desatares que foi poderoso que Deus falou comigo essa semana, quando eu fui ministrado, é sobre quando estiver ministrando, quando estiver fazendo algo para o Senhor, quando caminhar para a casa do Senhor, fazer como se fosse o momento que Jesus fosse voltar. Exemplo, o momento que você estava na adoração, eu hoje, em conversa com o louvor, nós estávamos conversando de uma maneira, entregar esse louvor ao Senhor, como se Ele fosse voltar, no meio do louvor, imagina. Trazer uma palavra, como se fosse a última palavra, como se hoje, às 19 horas, o Senhor Jesus rompesse as nuvens e soasse a última trombeta. De que forma que você queria estar entregando o que você está entregando? De que maneira você queria estar entregando aquilo que você está entregando? Aquilo de como você veio para a casa do Senhor, aquilo que você quer oferecer, de que maneira você quer oferecer aquilo que você quer entregar ao Senhor? Então, eu tive essa semana essa perspectiva de realizar algumas coisas como se fosse a última coisa que eu fizesse na terra, como se fosse o último momento, como se fosse aquele momento que o Senhor viesse nos buscar. Eu quero te desafiar a fazer isso, a construir isso nesses próximos meses. Abra tua Bíblia comigo, Êxodo, capítulo 5, verso 1. Êxodo, capítulo 5, verso 1. É um texto muito poderoso, é um texto revelador, é um texto que certamente vai te encorajar. Tenho certeza disso. Vamos ler juntos? Olha aí para a tua Bíblia, eu vou ler e você presta atenção. Eu vou ler numa tradução que falou muito comigo. Diz assim a palavra do Senhor: mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel: deixa meu povo partir, para que possa celebrar uma festa em meu louvor no deserto. É interessante que outras traduções diz: deixa meu povo ir para cultuar no deserto. Mas eu achei essa tradução da Bíblia King James, ela diz: deixa o meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco, nos alimente-nos, nutra-nos, em nome de Jesus. Amém? Querido, eu hoje quero compartilhar com vocês de um tema. O tema de hoje é Êxodo definitivo. Êxodo definitivo. A gente precisa compreender que a palavra êxodo significa saída. É interessante compreendermos um panorama geral desse livro. Êxodo é um livro da Bíblia. Nele se encontram os princípios, os elementos de uma história maior, que se estende por outros livros bíblicos, acerca do povo de Deus sendo liberto de uma opressão. A história do Êxodo em si
ela inclui a história de Moisés, que tendo sido de diversas formas, inspiração para alguns eventos de Hollywood. Como assim? Você vê Hollywood fazendo filmes acerca de Moisés. Alguns mais famosos, como o Príncipe do Egito. Outros, como os 10 Mandamentos. É muito interessante notar o quão foi importante para a história Moisés. No livro de Êxodo, existem chaves poderosas para a nossa vida. Chaves essas capazes de desatar o nosso entendimento, o nosso intelecto. Êxodo, como eu disse, significa saída. É a história do Êxodo, essa história que está no Êxodo, ela possui placas de saídas, acesas em toda parte do livro, quando você lê. Você não pode deixar de avistar, pois, certamente, Êxodo, ele fala sobre um caminho de saída. Êxodo quer nos ensinar que existe um caminho de saída. É tão interessante ver que a história de Êxodo, ela começa em Gênesis. Quando José, ele é vendido para o Egito como escravo por seus irmãos. Por meio de um enredo incrível, entrelaçado, José acabou ocupando o 2º lugar de comando do Egito, pelo fato de Deus falar com ele através de sonhos, e ele logo salva o Egito da fome, e faz com que a economia do Egito prospere de maneira extraordinária. Faraó convida a família de José para morar no Egito, e beneficiar-se do alimento que José conseguiu economizar, e dá a eles uma terra boa, uma terra chamada Gósen, a melhor parte do Egito para se cuidar de rebanhos. Somente após 300 anos depois, é que a história começa a ser narrada no livro de Êxodo. O novo faraó, ele não conhece José. Passaram-se 300 anos. O novo faraó não sabe nem quem é José. Ele não conhece a história dos israelitas no Egito. Ele não sabe o livramento que Deus deu a todo o Egito por intermédio de um israelita. Ele não sabe. O texto diz que o faraó, ele começa a se sentir ameaçado pelo aquele tão numeroso povo. Perceba uma coisa comigo aqui, querido. Ele não conhece a história do povo de Israel. Uau! Olha uma chave poderosa. Diga assim comigo: ele não conhece a história do povo de Israel. Tem uma chave aí. A chave está: cuidado. A ignorância é algo perigoso. Cuidado. A ignorância do faraó faz com que ele escravize um povo abençoado. Note, perceba, que esse faraó, ele não sabe que esses israelitas é um povo abençoado. Ele não sabe que esse povo é prolífero, multiplica. Ele não sabe que esse povo carrega consigo uma bênção. Note que Israel, ali no Egito, era abençoado com muitos filhos. Israel havia se multiplicado muito no decorrer do século. E em vez daquele faraó considerar os israelitas como amigos bem-sucedidos, não, o faraó, ele vê aqueles israelitas como um grande inimigo potencial. Ele começa a oprimi-los. Ele começa a lhes impor um trabalho forçado. Ele ordena que as parteiras matassem todos os do sexo masculino. E é interessante ver que 2 parteiras,
elas se recusam a matar os bebês e poupam a vida daqueles meninos. Logo, isso dá início a uma revolução. Um bebê específico que ficou escondido por 3 meses, em 3 meses ele começa a crescer, em 3 meses ele começa a se desenvolver de uma forma tão grande que a sua mãe não consegue guardá-lo, não consegue escondê-lo, já não há mais possibilidade de escondê-lo, já não há mais o que a sua mãe fazer, e ela decide colocar esse menino num cesto. Perceba que esse menino, chamado Moisés, ele fica escondido, guardado por 3 meses. Mas o texto, ele diz que mesmo guardado por 3 meses, esse menino, ele cresce. Aleluia. Tem uma outra chave poderosa. Não importa se está guardado, importa que está crescendo. Eu quero liberar essa palavra para você. Talvez você tenha achado que tem estado guardado ou escondido, ou talvez ninguém está vendo, talvez por causa do serviço que você acha de tão simples que é. E você pensa, estou escondido, ninguém me vê. Eu quero te falar que não tem importância, porque mesmo escondido, o menino continua a crescer. Aleluia! Esse bebê foi salvo da morte, posteriormente foi adotado pela filha de Faraó. Esse bebê chamado Moisés agora cresce no palácio do Faraó. É interessante perceber que essa história do Êxodo, de muitas formas, é a história da nossa vida. É a história de um povo de Deus nascendo. Essa história que começa com tragédia, perseguição, drama, escravidão, cativeiro, medo, é na verdade uma história de nascimento de esperança, de ensino, de bondade e de fidelidade. O êxodo não começou quando Moisés estava diante do mar, esperando que as águas se dividissem. O êxodo, ele não começou quando Moisés estava diante de Faraó, esperando uma resposta para deixa meu povo ir. O êxodo não começa quando Moisés estava diante da sarça em chamas, nem mesmo quando está diante do corpo do feitor. O êxodo, ele dá início quando 2 mulheres, meu Deus, é muito poderoso. 2 mulheres deram início ao êxodo, antes mesmo de Moisés nascer. 2 mulheres em que num mundo onde as mulheres eram consideradas de tão pouca importância, nem eram mulheres egípcias, pois as mulheres egípcias ainda tinham pelo menos alguma importância para a época. Perceba que as 2 parteiras eram simples parteiras hebreias. Aos olhos do mundo, a importância delas era praticamente nula. Portanto, aquelas 2 mulheres fizeram algo incrivelmente poderoso. Elas disseram não. Elas disseram não ao rei da época. Elas disseram não ao homem mais poderoso, chamado Faraó. Olha, não se engane, querido. Todo ato revolucionário começa com um não. Precisamos aprender, na verdade, a dizer não. Não para tudo aquilo que nos atrapalha a viver o nosso propósito. Precisamos aprender a dizer não para tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. Precisamos dizer não, aprender de verdade a dizer não para toda distração que deseja nos roubar da comunhão com Deus e com nossos irmãos. Precisamos dizer não para a paralisia, para a incredulidade. Precisamos aprender a dizer não para o desânimo, para o medo. Precisamos dizer não para uma vida de discurso. Eu ouvia os antigos dizendo: por fora bela viola,
mas por dentro, pão borolento. Lembra disso? Ou seja, por fora está mostrando algo muito bonito, que na verdade dentro está podre. Era Jesus dizendo para alguns da época: vocês são como um sepulcro caiado, por fora vocês estão limpos, adornados, mas por dentro não resta nada além de morte. Precisamos vencer e dizer não a uma vida de discurso. Tantas pessoas que têm um discurso pronto, bonito, que sabe até o que fazer, só não fazem. Essas mulheres, elas me inspiram. Elas me inspiram, porque elas disseram não para a morte. Elas disseram não para Faraó e disseram sim para Deus. Elas disseram não para o rei e disseram sim para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Olha que decisão! Essas duas parteiras, elas acreditavam tanto em Deus e na vida que estavam dispostas a correr por dizer não a Faraó. Elas estavam dispostas a correr riscos. Elas estavam dispostas a realizar algo aparentemente impossível. Elas estavam dispostas a agir corretamente, fosse qual o preço fosse que ser pago. Meu Deus, que mulher valente. Eu vejo que o êxodo começa em duas parteiras. É tão interessante ver, querido, eu quero desafiar você, o que você está disposto a fazer por esse Deus que você diz amar? Hein? O que você está disposto a correr riscos por esse Deus que você diz amar? É tão interessante que Martin Luther King, ele tem uma frase que ele diz: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Precisamos achar essa causa está na causa eu quero até te sugerir, a causa do Evangelho, a causa de alguém que não tinha pecado e decidiu morrer por mim e pagou o meu preço, e agora eu posso ser livre. Aleluia! Eu quero desafiar você a achar essa causa, para que você não viva uma vida nessa terra, uma vida sem propósito, uma vida disfuncional. É tão interessante que a Bíblia, ela até relata o nome dessas duas mulheres. Está no registro bíblico, para garantir. O nome delas era Sifrá e Puá. Seus nomes estão marcados na eternidade, porque decidiram desafiar um tirano para honrar ao Senhor. O que você está disposto a fazer para honrar o Senhor de todo o teu coração? É tão interessante ver que nessa história do Êxodo, fala de uma libertação de uma opressão essa, chamada escravidão. É tão interessante que falar de escravidão é um assunto complicado. Calcula-se que existem mais escravos no mundo hoje do que durante todos aqueles anos de tráfico transatlântico de escravos. 48 milhões é a estimativa popular de escravos hoje. Há vários exemplos de escravidão, desde os mostrados em documentários sobre exploração infantil na Índia, de crianças, a mulheres vendidas para exploração sexual no mercado negro, homens e mulheres subjugados a trabalhos forçados, sem remuneração alguma, isso hoje em dia. Porém, hoje eu quero compartilhar com você, de maneira muito rápida, sobre o pior tipo de escravidão que pode existir. É aquela que você mesmo nem sabe que está preso. Sim, muitos de nós não sabemos sequer que somos escravos, simplesmente por parecermos livres.
Como interromper, pastor, esse ciclo? Como chegar à liberdade de verdade? Como chegar ao êxito definitivo da liberdade? Como viver o êxodo definitivo? A maioria de nós acha impossível acreditar nesse tipo de escravidão. Pois é irônico, pois a grande parte de nós, muitos, estamos escravos, mesmo depois de ter sido comprado por um bom preço para a liberdade. Aliás, a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu e você, nós podemos ser livres. Eu vou dizer de novo, eu e você, nós podemos ser livres. Nós podemos. Talvez você está se perguntando, pastor, que tipo de escravo é esse que tem casa própria? Que tipo de escravo é esse que tem um bom carro? Que tipo de escravo pode ir e vir sem ser interrompido? Que tipo de escravo tem acesso à internet e às comodidades e às praticidades do dia a dia? Que tipo de escravo é esse que tem posses? Eu não estou compreendendo, pastor. Que tipo de escravo, eu quero lhe perguntar, eram os israelitas, mesmo depois de terem sido libertos? Porque na saída deles, o êxodo deles, saindo do Egito para o deserto, os proporcionou agora uma vida de liberdade. Amém ou não? Os proporcionou. Porém, saindo do Egito, eles não só saíram livres, como saíram com posses. O texto narrado diz que os egípcios entregaram riquezas aos israelitas na saída. Como pode um israelita ter acabado de ser liberto e continuar alguém escravo? É muito simples. Uma mentalidade errada, equivocada, tacanha, pequena, que não se desenvolve, pode levar-nos à prisão perpétua. Eu vim te dizer nessa noite que Deus já preparou um êxodo definitivo para mim e para você. Eu vim te dizer nessa noite que Deus preparou um êxodo definitivo para mim e para você, para nossa casa. Nossa casa viverá um êxodo definitivo através de mim e de você. Sabemos que Deus tem isso para nós, porque somos seu povo, seus filhos. Existem acessos liberados para quem é filho. O êxodo definitivo, na verdade, é a história de uma libertação de dentro para fora. É uma libertação de dentro para fora. Uau! Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus, que todo trauma, que toda crença que te limita, instalada por alguém que detinha algum nível de autoridade sobre você, caia hoje por terra, seja cancelado agora. Eu quero declarar, eu não sei se tem alguém para acreditar nessa palavra nessa noite, mas eu quero declarar que palavras declaradas pelos seus pais, ditas intencionalmente ou não, ou as suas tradições familiares que decidiram distorcer quem Deus é, de verdade, eu quero declarar que essas tradições sejam canceladas agora. Eu quero declarar que palavras ditas por professores, a fim de criar em você uma percepção diferente do que Deus diz, e falando sobre você, uma percepção errada a seu respeito, eu quero declarar que são canceladas agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu não sei se você pode acreditar,
Mas eu quero declarar que palavras que foram ditas para você, ou atos de pastores, ou de algum líder que provocou em você alguma espécie de paralisia, estagnação, conformismo, esfriamento em você, hoje em nome de Jesus seja cancelada e caia por terra agora. Você não vai ficar preso. Eu oro para que nessa noite, mas mais do que isso eu creio que nessa noite grilhões estão se arrebentando, amarras estão se desamarrando. Eu não sei se você crê comigo, hoje à noite existe um mover de Deus para libertar-nos definitivamente. Uau! Pastor, mas a minha vida está tão legal. Não é porque está tudo bem, não é, porque às vezes você não consegue notar que situações que te escravizam, às vezes você não consegue observar situações que te escravizam. Pastor, mas vai tudo bem. Não é porque tudo está bem, é porque a tua expectativa está baixa. E porque a tua expectativa sempre foi baixa, parece porque alcançou a expectativa, está conformado. Pastor, o que você está querendo dizer? A expectativa do povo está tão baixa que ele fala assim: pastor, a irmã, eu quero casar com um príncipe no cavalo branco. Mas passa 6 meses, ela está tão desesperada com a expectativa que ela fala assim: pastor, pode ser só um príncipe a pé mesmo. Aí passa mais 2 meses, ela fala assim: pastor, pode ser o amigo do príncipe. O que eu estou querendo é casar. Talvez você está com a expectativa tão baixa. Eu quero aquele empreguinho. Eu quero viver. Eu quero ir para aquela minha casinha. Aí você se conforma. O que é se conformar? É se colocar numa forma que não é sua. Deus, Ele quer, meu Deus, eu quero falar para você, meu irmão, Deus quer arrancar você dessa forma, sabe por quê? Porque essa forma não é sua, talvez essa forma, ela é pequena demais para você, talvez, eu quero te dizer, que essa maneira com que você pensa, não é a maneira que Deus pensa ao seu respeito. Deus pensa muito além daquilo que você está vivendo hoje. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para nós. Mude a tua maneira de pensar, que todas as coisas vão mudar ao teu redor. Mude a mentalidade. Mude aquilo que te escraviza. Rompa, na verdade, com aquilo que te escraviza. Tudo aquilo que te escraviza não é de Deus. Suas desistências tem te impedido de acessar tudo o que Deus tem para você. Você tem algo de Deus para acessar. Você tem um novo nível de Deus para acessar. Você tem ambientes de milagres, manifestações maiores e mais intensos, proporcionados pelo Espírito Santo, para você inaugurar. E você vai ficar parado esperando algo acontecer neste lugar raso. Eu quero te dizer que Deus, Ele te chama para águas mais profundas. Eu quero te dizer que Deus te chama para um nível de profundidade, dizendo: vem, vem filho, vem, vem filho, ser liberto. Eu quero que nessa noite você rompa com tudo aquilo que te aprisiona. Tudo aquilo que rouba você do Senhor. A sua agenda te rouba do Senhor. Joga a tua agenda fora. O que tem te roubado do Senhor, meu querido irmão? O que tem feito você desistir e estar com uma perspectiva e uma expectativa tão baixa? Quais coisas tem te escravizado? O que tem te escravizado? O que tem te prendido? Eu tenho certeza que você
é como um foguete. Deus preparou você para você acessar níveis maiores. Mas existem coisas que pode estar te prendendo. E hoje eu quero que você rompa com essas coisas. Eu sei de coisas que me prendem. Assim como você sabe o que te prende. Você sabe. Você sabe. O que te prende? O que te aprisiona? O que te paralisa? Querido, eu quero que você nessa noite, eu caminho aqui para o final dessa mensagem. O que está fazendo com que você não rompa? O que tem feito você desanimar? O que tem feito você deixar de se conectar mais profundamente com Deus? O que tem feito você abrir mão de coisas que eram muito importantes, substituindo para coisas que não são tão importantes assim? Sabe, que é muito interessante, quando se fala em voltar ao primeiro amor, fala de uma intensidade sem limites. Aquela intensidade de quando você estava apaixonado e distância alguma fazia sentido. O que está te prendendo, eu quero te desafiar nessa noite a você romper com as distrações. Eu quero que você rompa com a religiosidade. Eu quero que você rompa com o discurso. Eu quero desafiar você a romper com as frivolidades. Eu quero desafiar você a romper com as coisas que não têm tanto valor. É tão interessante que nós valorizamos tantas coisas. Uma das coisas que nós mais valorizamos nessa terra é o ouro. Um mineral tão precioso, que vale tanto, que pessoas lutam tanto pelo ouro. Existem seriados que contam sobre a saga da mineração. Você vê o brilho nos olhos de quando esse ou aquele encontra aquela mina, aquele lugar recheado de ouro. Porque é algo que nós, seres humanos, damos tanto valor. Interessante que a palavra diz que no céu o ouro é tão sem importância. É tão sem importância que lá você pisa. Está fazendo sentido para você? Amém? Romper com algumas coisas. Está fazendo sentido para você parar de correr atrás de coisas que não são tão importantes assim e voltar o teu coração para a centralidade do Evangelho, para buscar a Deus de toda a tua força, com todo o teu coração, como a palavra de Deus diz, buscai primeiro. Buscai primeiro. Vença a tua agenda. Vença ao teu desejo tão grande de possuir as coisas, conquistar. É tão interessante. Eu até quero recolocar essa frase, porque eu vejo que o Evangelho não é acerca de conquistar, é acerca de possuir. Existe algo que Jesus já conquistou, só nos resta possuir. Eu quero desafiar você a possuir, a tomar posse de uma vida livre,
a tomar posse, definitivamente, viver um êxodo definitivo para você e para sua casa. Quantos recebem essa palavra? Eu quero orar por você, fica de pé. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer um amém? Aleluia. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Sim, você que está em casa também, fecha teus olhos. Certamente quando buscarmos mais a Deus, seremos mais preenchidos. Todo buraco, toda lacuna, ela será preenchida. Porque existe no ser humano um enorme vazio do tamanho do mundo, no qual só Jesus pode preencher. E é sobre isso que eu quero orar por você. Quero orar para essa próxima estação, para esse próximo semestre, você rompa com aquilo que te escraviza. O que tem te escravizado hoje, vai para casa, já desatando, já desamarrando, porque em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu já posso ouvir grilhões caindo. Eu já posso, meu Deus, em nome de Jesus, eu já posso ouvir grilhões sendo despedaçados. Eu já posso ver correntes sendo quebradas. Em nome de Jesus, eu já posso ver cordas sendo desamarradas. Por causa de decisões, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque nós, de verdade, Senhor, nós decidimos abandonar, cancelar tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos escraviza, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós, de verdade, decidimos hoje a romper com aquilo que nos afasta do Senhor. Senhor, são tantas distrações, são tantas notícias, Pai, são tantas coisas que tentam nos roubar de Ti. Senhor, nós hoje decidimos dizer não para tudo que nos afasta do Senhor, a dizer não para aquilo que faz com que caminhemos longe do Senhor Jesus. Nessa noite nós queremos romper com todo o regime escravagista. Nós queremos romper, Senhor, nessa noite com tudo aquilo que tenta nos amarrar, nos prender a essa terra. Porque, na verdade, Senhor, nós acreditamos que somos cidadãos do céu. E queremos, Senhor, viver livres. Queremos estar com uma mentalidade livre, Senhor. Queremos, Senhor, quebrar toda crença limitante, tudo aquilo que lançaram sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu quebro agora toda palavra lançada, Senhor, Pai, por pais, por professores, por pastores, por autoridades, Pai, que limitaram seus filhos, que os fizeram acreditar em mentiras, que aprisionaram os seus filhos. Espírito Santo de Deus, eu oro para que a Tua liberdade, ela flua em nós e através de nós. Essa é a minha oração. Eu abençoo, Senhor, cada casa onde essa mensagem está chegando e profetizo um tempo de liberdade. Profetizo um tempo de liberdade. Eu profetizo um tempo de liberdade. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu acredito, eu creio no meu coração. Pai, eu trago convicção a essa realidade que, Senhor, nós já fomos sarados. Nós não seremos, nós já fomos sarados, Pai, pelas Tuas pisaduras nós já fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor.
Nós somos libertos, Pai. Nós somos libertos de todo jugo, nós somos libertos de toda escravidão, nós somos libertos de todo sistema que tenta nos aprisionar. Nós somos libertos. Nós somos libertos. Nós somos libertos, Senhor. E por amor de Ti mesmo, flua em nós e através de nós. Essa é a nossa oração, para que a gente possa impactar, Senhor, a vida de muitos, mas não só de muitos, para que a gente possa impactar a nossa casa, a nossa família. Essa é a minha oração. Espírito Santo de Deus, nos leve a este lugar de liberdade, a cada dia, pelo poder do Teu nome, ó Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe profundamente.